Prezados senhores, senhoras, gente de bem, hoje é dia 23 de abril de 2022 e eu quero fazer com vocês uma análise do projeto de lei 634/2022, que modifica a lei da alienação parental, ou seja, a lei 12.318, aprovada que foi pelo Senado Federal nessa última semana e agora encaminhado ao presidente da República para a sua sanção. Cumpre esclarecer a sociedade sobre isto, porque essa questão interessa a todos, pois envolve vidas de crianças e mães que, na entrevista dada pela excelentíssima senadora Leila Barros, conhecida como Leila do Vôlei, na TV Senado, agora, nas últimas 2 semanas, com a aprovação dessa PL, modificando procedimentos relativos à alienação parental, sempre com a devida vênia, queremos discordar das declarações da senadora, quais sejam. Disse ela que a PL 634/2022 veio melhorar a lei número 12.318/2010, o que discordamos totalmente, como a seguir estaremos analisando as alterações feitas. Disse ela que entrevistou meninas ou crianças que se mutilavam por falta do genitor, este tido por abusador. A senadora engana-se, e engana-se muito. Na Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos Infantis, que ocorreu de 2016 a 2018, nosso escritório, Alonso Advogados, esteve colaborando e tivemos oportunidade de examinar mais de 100 processos, evidentemente com a autorização da parte que nos forneceu a senha, ou nos enviaram o processo inteiro. E aí então, examinando-os, podemos concluir com meridiana clareza que apenas e tão somente 3% dos casos encontramos notícia de que as denúncias ou falas das crianças eram falsas. 97% dos casos por nós examinados, não restou a menor dúvida de que os fatos narrados pelas crianças são verdadeiros, e mesmo assim, por força da malfadada Lei 12.318/2010, as crianças foram e são obrigadas a conviver com o genitor abusador, contrariando, passando por cima do artigo 130 do Estatuto da Criança e Adolescente, tal qual um rolo compressor, sendo que o ECA é bem anterior à lei ora atacada. E assim estabelece o ECA, artigo 130. Verificada a hipótese, veja bem, verificada a hipótese. Quando falo em hipótese, eu não estou falando em tese, estou falando hipótese. É alguma coisa ainda que não é uma tese, basta apenas a notícia de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável. A autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar
o afastamento do agressor da moradia comum. O ECA é bem claro em afirmar que, havendo a hipótese, vejam bem, apenas e tão somente a hipótese. Sabem o que é hipótese? Eu vou explicar para aqueles que não sabem o que seja. A palavra hipótese é um substantivo feminino. É uma proposição que se admite independentemente do fato de ser verdadeira ou falsa, como um princípio a partir do qual se pode deduzir um determinado conjunto de consequências, suposição, conjectura. É possibilidade de alguma coisa que, independente de intenção humana ou causa observável acontecer, chance, opção. Esse é o sentido da palavra hipótese. Assim, de acordo com o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente, havendo a notícia de que ela está sendo abusada, o afastamento da criança do abusador é de rigor. É a primeira medida que o juiz deve tomar. Enquanto que a Lei 12.318/2010, que ainda não foi revogada, estamos trabalhando para isto, ela vem na contramão e obriga a criança a conviver com o abusador. Olha só o contrassenso. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que, havendo a hipótese, havendo a notícia de que a criança está sendo abusada, ela deve ser afastada do abusador. E a Lei da Alienação Parental, ela vem dizer que, mesmo que a criança esteja sendo abusada, ela tem que conviver com o abusador, como se isso fosse uma coisa normal. Seria a mesma coisa que eu dissesse a vocês, especialmente as senhoras, moças, jovens, vocês forem estupradas e, ao ser julgado o estuprador, o juiz determina que vocês, que forem estupradas, todo final de semana vão ter que tomar um cafezinho com o estuprador. O que vocês acham disso? Vocês acham isso crível? As crianças ouvidas na Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos Infantis deixaram bem claro que se mutilavam pela expectativa de conviver com o abusador e continuarem sofrendo o abuso. Muito diferente daquilo que a senadora disse, de que as crianças se mutilavam porque sentiam a falta do genitor abusador. Porque ela disse, não há amparo legal em hipótese alguma. Não procedem as assertivas da senadora. Quero lembrar aqui, mais uma vez, uma reportagem feita por Celso de Freitas, o repórter da Record, que, visitando a penitenciária de São Paulo, na ala em que estavam as moças que mataram os seus pais abusadores, ao entrevistar uma delas que se encontrava na cozinha onde ela trabalhava, na penitenciária, Celso Freitas perguntou a ela se havia algum arrependimento por ter matado o pai abusador. Essa jovem, na última vez que o pai dela abusou,
ela pôs uma faca debaixo do travesseiro. E quando o seu genitor estava em cima dela, evidentemente no clímax de seu prazer de estuprá-la, ela simplesmente pegou a faca e o esfaqueou pelas costas. Pois bem, essa jovem, olhando para as panelas que estavam à sua frente, ela respondeu ao repórter: eu não me arrependo do que fiz. Eu sou feliz aqui com as minhas panelas. E mais feliz ainda eu fico ao pensar que quando aqueles portões abrirem para a minha liberdade, eu não encontrarei do outro lado da rua meu pai para abusar de mim. Eu creio que muitos de vocês se lembram desta reportagem levada ao ar pela Record e que também eu falei várias vezes durante as outras manifestações e também considerações que fiz. Pois bem, eu prestarei a vocês que me acompanham uma explicação quais artigos foram alterados e daremos o nosso parecer. Eu tenho aqui em mãos o projeto de lei 634/22 e que foi para o presidente da República e eu espero que ele vete, porque não adianta absolutamente nada. Eu faria assim, vou pegar apenas os pontos essenciais aqui, para não me alongar muito. Assim aqui, essa modificação da lei 12.318, ela diz assim: o artigo 2º da lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí vai para o artigo 4º. Assegurar-se-á à criança ou ao adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida no fórum em que tramita a ação ou em entidades conveniadas com a Justiça, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz que acompanham ou acompanhamento das visitas. E eu vou aqui no artigo 2º. E aqui o artigo 2º ele traz aqui apenas um parágrafo único. E aí então eu vou lá para o artigo 4º e vejo que essa alteração ela veio piorar a situação das crianças. Porque aquilo que nós temos apregoado de que a criança que foi molestada, que foi abusada, que foi estuprada, ela deve, segundo o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ser afastada do seu genitor. E aqui, este projeto de lei, ele obriga a criança a ter uma visitação assistida, embora seja mínima, ou no fórum ou em entidade indicada pelo juiz, com aquele que ela não quer ver. E aí depois aqui no parágrafo 4º, ainda do artigo 2º do projeto de lei que trouxe a alteração, ele fala que na insuficiência de serventuário responsáveis pela realização do estudo psicológico, biopsicossocial
ou qualquer outra espécie de avaliação técnica exigida por essa lei, o poder de determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito com qualificação e experiência pertinentes ao tema nos termos dos artigos 156 e 465 da Lei 13.105, que nada mais é do que o Código Civil, ou melhor, o Código de Processo Civil. Pois bem, eu quero dizer a vocês o seguinte: o Dr. Daltuel, desembargador do Rio Grande do Sul, presidente da Abraminge, ele fez um pronunciamento há bem pouco tempo em que ele dizia de que nós não temos especialistas que possam lidar com esta situação. Nós não temos peritos prontos, preparados para lidar com a matéria alienação parental. E ele disse mais, que nem o judiciário está preparado para resolver casos de alienação parental e que deveria-se ter um curso, deveria-se ter uma orientação que deveria ter sido feita ou pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça, de forma que pudessem preparar os juízes para lidar com essa situação. Pois bem, nós fizemos aqui, o nosso escritório teve aqui uma audiência 3, 4 semanas atrás, uma audiência virtual, e numa sustentação oral, a doutora Patrícia Alonso, ela fez essa afirmação que eu acabei de falar, citando o doutor Daltuel. E isso foi o suficiente para que o relator pedisse que fosse oficiado a Ordem dos Advogados do Brasil para verificar se nós não estamos ultrapassando os limites da ética profissional. Ora, nós fizemos uma afirmação do desembargador Daltuel, não é a nossa afirmação. Não somos nós que dizemos isso. São os próprios desembargadores que acham isso. Os juízes que acham isso. Há juízes que dizem até que esquecem a lei de alienação parental porque ela não se presta para nada. Mas não é só isso que eu quero falar com vocês. Vocês pegarem aqui o artigo 3º da Lei 12.318, ele passa a ter a seguinte redação. E aí vem aqui o artigo 8º. Sempre que é necessário o depoimento ou oitiva de crianças e de adolescentes em caso de alienação parental, eles serão realizados obrigatoriamente nos termos da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Aqui, ela contraria o que escreveram aqui no artigo 4º. Se é obrigatória essa Lei 13.431, ela fala sobre o depoimento sem dano, que foi sancionado pelo ex-presidente Michel Temer, que era o que realmente nós sempre viemos insistindo, porque os juízes diziam que não sabiam nem o que perguntar às crianças. E aí, então nós queríamos que fosse feito um depoimento em que a criança fosse filmada, a psicossocial fosse filmada, porque na maior das vezes as crianças falam uma coisa e o agente público, que deveria zelar para que a voz da criança tivesse primazia e fosse ali registrado como na verdade a criança falou, ela conduzia de tal forma que acabava levando a uma conclusão de convencer o juiz de que estava havendo alienação parental e não o abuso sexual. Essa lei ela veio em bom tempo, porém ela ainda está sendo muito pouco aplicada. Há pouco tempo fizemos uma audiência dessa natureza no Fórum Criminal de São Paulo, na Barra Funda, e houve esse depoimento sem dano. E o resultado foi simplesmente este: o genitor abusador
foi condenado no processo criminal. E antes disso, o que acontecia? O Ministério Público pedia o arquivamento do processo baseado no artigo 18 do Código de Processo Penal, dizendo que faltava provas, que a voz da criança não era suficiente. E o depoimento sem dano, a Lei 13.431, ela vem exatamente falar ao contrário, que a voz da criança ela tem que ser ouvida e tem que ser considerada, mesmo que as demais provas contrariem. Ainda, nesta modificação da lei, tem aqui o parágrafo 3º do artigo 4º. A concessão da liminar será preferencialmente precedida da entrevista da criança ou do adolescente perante equipe multidisciplinar e de oitiva da outra parte nos termos da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Mais uma vez, este artigo, esse parágrafo, contraria o artigo 4º desta própria PL 634/2022. Aí, o que nós podemos afirmar é que ela não valeu para nada, ou não vale para nada. Agora, há o artigo 5º, para não dizer que ela é de tudo inútil, que afirma o seguinte: os processos em curso a que se refere a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, que estejam pendentes de laudo psicológico ou biopsicossocial há mais de 6 meses, quando da publicação desta lei, terão um prazo de 3 meses para a apresentação da avaliação requisitada. Nós temos um caso, e eu não vou citar a cidade nem as pessoas, de um processo que nós já estamos indo lá pelo 2º ano, e esta avaliação psicossocial, de acordo com a Lei 13.431, depoimento sem dano, ele ainda não foi realizado, apesar de nós insistirmos em todas as petições que se faça a avaliação psicossocial da criança, do genitor e da mãe. E a juíza, ela não quer fazer. Eu só não rasgo isso daqui porque não adiantaria nada, porque o que vale é o que está lá em Brasília e que será levado ao presidente da República. Infelizmente, o Senado, por enquanto, eu espero que seja por enquanto, eles fecharam os olhos àquilo que está aqui no artigo 6º da Lei 12.318, e que é o ponto nevrálgico da questão. É aquilo que é um crime. Veja bem, o que diz aqui o artigo 6º, inciso 2º? Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Isso é um absurdo, minha gente. Pegar uma criança que está sendo abusada pelo pai e fazê-la conviver com esse pai. Não pode acontecer isso numa sociedade que nós dizemos ser humana. Mesmo que os princípios judaicos cristãos não fizessem parte de nossa estrutura moral, mas qualquer ser humano que tenha um mínimo de raciocínio haverá de concordar comigo de que você não pode obrigar uma criança a conviver
com um abusador sexual que a faz sofrer, rouba dela a sua infância, a sua adolescência e deixa nela traumas profundos. E essa criança, quando crescer, quando tornar-se maior, ela poderá tomar duas atitudes. Uma delas são essas moças que são presas lá na penitenciária feminina de São Paulo fizeram, que é matar o seu pai abusador. Ou, em segundo lugar, elas poderão fazer as mesmas coisas com seus filhos. Tal foi a dor que elas sentiram e elas querem transmitir essa dor para os seus filhos, como se eles culpados fossem pelo que os genitores dela fizeram com ela. O inciso 3º da Lei 12.308, artigo 6º, estipular multa ao alienador. Eu mostrei para os desembargadores, mostrei para os juízes onde eu tenho trabalhado, que aplicar a multa não resolve e não vai de forma nenhuma impedir que uma mãe proteja o seu filho que está sendo abusado pelo seu ex-marido, porque a essa altura um cidadão já deve ter sido expulso de casa. E pode multar quanto quiser, que ela não vai entregar essa criança na mão do abusador. Ela só o fará se não tiver outro jeito, não tiver outro recurso, se não tiver aonde se agarrar, alguém que possa ajudá-la a se defender. E o inciso 5º, que é o pior, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou, o que é pior, sua inversão. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra inversão de guarda? É a supressão maternal. Isso é um crime. E o juiz que fizer isso, não só ele, mas todos os agentes públicos que operaram no processo que acabou nesse ponto, eles poderão responder por danos causados à criança e criminalmente pelo mal que cometeram a esta mãe e a esta criança. Rapidamente aí está a análise do projeto de lei que foi aprovado e que agora no dia 25 os gardenistas vão estar aí festejando, achando que tiveram uma grande vitória, quando na realidade eles foram enganados mais uma vez, ou melhor, pela primeira vez, porque na Lei 12.318 eles levaram a melhor, mas daqui para frente eles não terão mais nenhuma vantagem sobre as crianças da qual eles abusam. Eu já afirmei por várias vezes que a Polícia Federal está investigando seriamente a questão dos abusos sexuais e as fotografias pornográficas que os pais postam na Deep Web com as crianças nuas ou até mesmo fazendo sexo, e muitas delas com 2 meses de idade, levando-as inclusive até a morte. E nós mostramos isto ao Senado. E parece-me que o Senado não quer aceitar, não quer ouvir, ou são analfabetos funcionais. Leem, mas não entendem. Enviamos nas últimas semanas pareceres de todos os órgãos governamentais que são favoráveis à revogação da Lei 12.318 de 2010. E enviamos também mais outros 5 pareceres de organizações internacionais. Uma delas, inclusive, subscrita por 42 países,
que são favoráveis à revogação da alienação parental. Como já afirmei, nós não vamos parar. Não desistiremos jamais até que esta lei seja revogada. Infelizmente, o que pesa contra nós é que, ao eleger nossos candidatos para o Senado e deputado federal, a maioria da população vai pelo canto da sereia, encantada pelos lindos olhos do candidato escolhido, e não imaginam que estão escolhendo analfabetos funcionais, isto é, aqueles que até sabem ler, mas nada entendem. Por isso, tomem cuidado agora nas eleições que nós vamos ter. E procure saber do seu candidato o que ele sente aqui por dentro, para que vocês possam decidir se deve ele ocupar uma cadeira no Congresso Nacional ou não. Caminhemos em frente, minha gente. Certamente esta lei será revogada. Eu não tenho a menor dúvida, porque acima de tudo, eu tenho a minha fé focada em um Deus que tem poder para fazer até um jumento falar, quanto mais mudar o sentimento, o coração, a alma e a mente do homem que foi feito à imagem e semelhança dele. Como disse na segunda-feira, dia 25, os gardenistas vão festejar as míseras alterações como se fossem uma grande vitória. Pobres coitados, não sabem o que lhes espera o futuro. Um grande abraço a todos vocês. Desejo que Deus os abençoe, especialmente as mães e as crianças que estão sofrendo e das quais os advogados estão trabalhando intensamente para ajudá-las, mas infelizmente é um processo moroso e durante todo o tempo desse processo nós sentimos tremendamente a dor desta criança como se nossa fosse, mas nós temos que esperar na justiça. Mas eu afirmo a vocês que esta lei 12.318/2010 é uma lei que não pode ser obedecida e nem deve ser obedecida, vez que põe em risco iminente uma criança que é a nação de hoje, não é a nação de amanhã. Fica aqui o recado de um advogado que já está no final de carreira, mas enquanto Deus me der um fôlego de vida, e Deus me der um neurônio funcionando, e me der uma voz para falar, eu não desanimarei e deixarei essa causa. Muito obrigado e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus.